Então, é com imensa alegria que a gente quer convidar agora para o palco, para essa formação de mentores, Rafael Passos! Bom dia, tudo bem? Prazer muito grande estar aqui, de verdade. No evento anterior, Empreendamente, eu encerrei e agora aqui estou com a honra e a responsabilidade de vir depois de Tiago e Noésio, nossos mentores. Obrigado. Antes de tudo, preciso fazer os agradecimentos. Primeiro a Deus, não estaria aqui sem Ele. Isso mudou minha vida, me conectar com Deus. Então, obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Segundo minha esposa, muito obrigado por todo o apoio. Te amo. Até o fim dos tempos. Obrigado. Agradecer a vocês dois. Quando eu comecei, eu sou mentorado Capital Black. Quando eu comecei no Capital Black, na verdade, quando surgiu a proposta, né, eu estava bem reticente, a Glau me ajudou muito, e eu comprei a ideia, e foi a melhor coisa que eu fiz. Minha vida mudou assim radicalmente, foi um shift muito grande, e sou eternamente grato pela conexão, pela viagem que a gente fez, e pelos ensinamentos. Realmente, existe um antes e depois. Recomendado participar da mentoria do Capital Black, tá bom? Obrigado mesmo. Valeu. Agradeço a Rita. Cadê a Rita? Rita, obrigado por todo o apoio, por todo o suporte. Agradeço o pessoal aí também do que está ajudando, né? Os staffs, o Lucas, Igor, o DJ Andy. Obrigado a todos. E é um prazer ter vocês aqui. A minha relação com o Capital Black foi muito intensa e eu criei relacionamentos fantásticos com pessoas maravilhosas. Alguns não estão aqui e eu não vou citar em nome, porque eu posso acabar sendo injusto com algum que falte. Meu nome é Rafael Passos, eu sou analista geopolítico e vou falar de algo que toca o meu coração e cumpre o meu propósito e está diretamente relacionado à vida da gente, embora muitas vezes a gente não perceba. O objetivo aqui é instruir, ser simples, direto, mas também eu tenho um objetivo que é claro e eu não escondo de ninguém. O brasileiro tem que perder um pouco a ingenuidade. Tá? Vocês vão entender. Inicialmente vai parecer um assunto distante, mas logo eu vou colocar ele no dia a dia de vocês, na mesa de vocês. Vou só abrir uma água aqui, tá? Vamos lá. Gente, para eu começar a falar desse assunto, bom, o que é a geopolítica, né? Se a gente pegar a definição tradicional, acadêmica, é a relação entre os países e as políticas internacionais. Mas isso não diz muito, a gente sabe que o mundo acadêmico ele é muito abstrato. Falando do mundo concreto, real, a geopolítica é a arte da gente estudar o passado, muito obrigado, Rita, estudar o passado para compreender o presente e fazer uma razoável previsão sobre o futuro. Então, para falar do presente e depois do nosso futuro, eu vou começar no passado e vou voltar aos gregos. Bem rapidamente, se a gente voltar a estudar a história grega, a gente vai ver o seguinte. Os gregos, eles criaram uma máquina de guerra que foi definitiva, que eram as falanges. Então, naquela época, dentro daquele contexto histórico, daquela sociedade, a falange grega, que eram guerreiros, eles definiam tudo. Qualquer problema que você tivesse era definido pela via militar. Você tinha um problema econômico, você enviava os militares. Você tinha um problema político, você enviava os militares. Você tinha um problema sociológico, antropológico, você enviava os militares. Isso teve uma consequência para a gente até hoje, que é
nós importamos esse conceito aqui no Ocidente, nossas escolas militares estão muito ligadas a isso, e a consequência é o seguinte, prática. A gente faz uma visão, a gente tem aqui no Ocidente uma visão de que guerra e paz é um botão de liga e desliga, on-off. Estamos em guerra, estamos em paz. Estamos em guerra, estamos em paz. Se a gente for, por exemplo, já para as culturas mais ortodoxas, os russos ou os chineses, os orientais, a gente vai ver que a visão deles é diferente. A visão deles é que a guerra é um estado permanente do indivíduo. Nós nunca estamos em paz. A gente vê isso muito na literatura. Se você pegar um ocidental e perguntar assim, qual o maior livro de economia que já foi escrito? Ele vai falar, livro X. O maior livro de política, ou autor de política, ele vai falar Maquiavel. O maior livro de militares, Clausewitz. Ok. Pergunta para um chinês qual o maior livro militar de todos os tempos? A Arte da Guerra. Qual o maior livro economia de todos os tempos? A Arte da Guerra. Qual o maior livro de sociologia de todos os tempos, de economia, de política? É a Arte da Guerra. Então veja que os chineses eles têm uma visão holística do mundo, enquanto a gente a gente pratica uma certa secessão no pensamento. Eu perdi o referencial aqui, então eu vou consultar a minha colinha aqui. Então, basicamente é isso. Eu lembro de uma história, eu fui fazer um passeio fui tirar férias, eu estava no leste europeu, e em determinada ocasião eu conheci um russo, Dmitry, e Dmitry era fã do futebol brasileiro. E aí ele chegou para mim e falou assim, e aí, Rafael, vamos ver um jogo, vai ter Brasil e Argentina hoje. E eu, choquei ele, né? Choquei o russo, eu não gosto de futebol, ele ficou, quase caiu para trás, mas depois do choque, ele perguntou para cara, realmente a gente tem uma treta com os argentinos, uma rixa. Aí conversamos aspectos políticos, históricos, que levaram a essa briga. E ele virou para mim e falou assim, nossa, interessante, Rafael, eu não sabia que Brasil e Argentina estavam em guerra. Eu falei, pô, calma, não é assim. Nós não estamos em guerra. Aí ele virou para mim e falou assim, vocês estão sim. Isso foi em 2014. E a minha prepotência disse que ele estava errado. Mas hoje eu falo o seguinte, dentro do contexto dele, da realidade dele, ele está certo. Não que nós estejamos em guerra declarada, né? Mas eu quero que vocês percebam que existe essa dicotomia de pensamento. E como que a gente... vamos fazer uma análise do que aconteceu. Qual que é a maior máquina de guerra hoje no mundo? São os Estados Unidos. Ninguém questiona isso. Em segundo lugar, os chineses. Entretanto, a gente tem uma questão para lidar. O nosso pensamento é guerra on-off e os meios militares são definitivos. Então, por que os Estados Unidos, a maior potência de guerra de todos os tempos, perdeu na Guerra do Vietnã, perdeu na Guerra do Iraque e perdeu recentemente no Afeganistão? Todo mundo viu aquelas cenas dos afegãos se segurando nos aviões e despencando, aquelas cenas trágicas. Tem menor de idade aqui? Beleza, tá, ok. Então, isso aqui é uma cena de um afegão médio, guerrilheiro. Vejam, sapato completamente inadequado, não tem nenhuma vestimenta de proteção, um fuzil velho. Isso aqui é um Vietcong, de chinelo de dedo. Ele já estava desatualizado na Segunda Guerra Mundial, não usavam mais na Segunda. Isso aqui derrubou os Estados Unidos, tá? Isso aqui venceu os Estados Unidos. Isso aqui os iraquianos venceram os Estados Unidos. Por quê? Alguém imagina? Boa. Causa é uma. Mas também, isso dá um sinal para a gente. Que o nosso pensamento, guerra e paz, é um botão que se aperta, está errado. Então, nesse ponto, a gente tem que começar a pensar seriamente se os chineses não estão certos em encarar a guerra como estágio permanente. Pode estar parecendo longo, está parecendo distante da nossa vida. Nós vamos chegar na mesa de jantar de vocês, fiquem tranquilos. Então, o que acontece? Dentro dessa visão de mundo, o nosso conceito de guerra ele está completamente anacrônico, desatualizado. Vocês concordam? Perfeito. Qual seria, então, o conceito de guerra?
O conceito mais moderno é o de guerra híbrida. O que é guerra híbrida? É o uso de meio não cinético para a consecução de um objetivo. O que é cinético? É movimento. Tiro, porrada, bomba. A gente tem a visão cinética da guerra e os chineses têm a visão não cinética da guerra. Eu vou dar um exemplo de Brasil. Vamos lá. Favelas do Rio de Janeiro. Lanterna, equipamentos de última geração. Ele vai enfrentar o BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu nunca vi uma notícia falando assim: BOP perde batalha e recua em favela. O BOP sempre vence, sempre mata bandido, sempre prende gente, apreende armas. Alguém acha que a segurança pública, o BOP, está vencendo a guerra? Não, né? Me lembrei de uma história agora, sobre o Vietcong. No final da guerra do Vietnã, lá por 74, 75, os americanos já sabiam que estavam perdidos, eles já sabiam há bastante tempo que eles estavam perdendo a guerra. Eles resolvem fazer uma reunião com os líderes Vietcongs para alcançar um processo de paz e não ficar muito evidente para o mundo que os Estados Unidos tinham perdido a guerra. E aí quem faz a reunião, eu não lembro o nome de general americano, inteligentíssimo, excelente general, mas esqueci o nome, e ele se reúne com Giap, que era o acordo de paz, e ele vira: nós vencemos vocês em todas as batalhas, nunca perdemos uma batalha. Ao que Giap responde: tá, e daí? Isso é irrelevante. E aí, como é que soluciona isso? Alguém tem dúvida que os Estados Unidos conseguiriam entrar em qualquer tribo talibã no meio do Afeganistão? Não. Saíram de lá chutados. Vietcong é a mesma coisa. Iraque é a mesma coisa. O Iraque, tem muita gente que acredita que os Estados Unidos venceram o Iraque porque o Barack Obama foi muito bom na parte da propaganda. Tanto é que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por causa da propaganda dele. Mas os Estados Unidos perderam o Iraque, tá? E o Brasil, a gente importa muito dessa doutrina militar dos norte-americanos. Então, dentro do conceito de guerra híbrida, que eu estava falando, nós vamos usar todas as armas que existem que não são cinéticas. E eu vou introduzir algumas dessas armas que existem nesse cenário de guerra e que muitas vezes a gente acha que é só um movimento político, é só assim uma negociaçãozinha, é só um evento internacional sem muita relevância. E eu quero que vocês entendam e compreendam e aceitem que isso são armas de guerra. E muitas delas estão sendo usadas contra nós, brasileiros, e contra a família de vocês. Tá bom? Para ilustrar, eu vou começar trazendo armas que estão aparentemente longe da gente, porque eu quero demonstrar o conceito, ok? Ao final, eu vou abrir para perguntas, quem quiser fazer pergunta. Bom, boa. Aqui. Essa região aqui marcada se chama Kaliningrado. Isso é um enclave russo. Aqui está a Rússia. Vejam que tem um país aqui, a Lituânia, e aqui é um enclave. Portanto, isso aqui é território russo. E aqui está a Polônia. Então, Kaliningrado, basicamente Rússia, e aqui, Polônia. Em 2012, russos e poloneses começam a entrar num embate diplomático, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e os russos, são duas populações que têm problemas entre si, históricos, né, os poloneses e os russos fazem o seguinte: então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir o aeroporto de Kaliningrado para receber voos do mundo inteiro, inclusive da África, que está aqui, do Oriente Médio. E esses voos começam a ir para Kaliningrado. Quando eles chegam em Kaliningrado, muitos refugiados, muitos terroristas, muita gente honesta também, os russos começam a empurrar esse pessoal para a Polônia. O que está acontecendo aqui? Uma migração forçada, em massa. Alguém tem ideia qual que é o problema da imigração forçada em massa contra qualquer país? Infraestrutura, o que mais? Cultura, perfeito. Os poloneses são uma cultura fechada, cristãos brancos, que não aceitam bem, eu estou falando o fato, tá? Sem julgamento moral. Eles não aceitam bem a introdução de outras culturas. Outro fator? Comunicação e econômico também.
como que essas pessoas vão sobreviver na Polônia, o que eles vão virar na Polônia. Então, a imigração é uma arma de guerra. Ela pode ser utilizada como uma arma de guerra. E é uma arma de destruição em massa. E nós vamos fazer os cálculos sobre isso depois, daqui a pouco. Vejam que nenhum tiro foi disparado. A Polônia consegue rechaçar. Esses imigrantes descem aqui, vêm pela fronteira e chegam... A resolução está ruim aqui. Romênia aqui, ó. E na Romênia... eles tentam entrar aqui na Hungria, através dessa cidade que se chama Orádia. Eu tive o privilégio histórico de estar em Orádia nessa época, privilégio histórico só, porque foi uma cena terrível, de eu ver esses imigrantes tentando entrar na Hungria. Foi assim, aterrorizante. Estou arrepiado aqui. É bem pesado, tá? E eles tentando entrar na Hungria. Isso é uma arma de guerra. Nós temos um outro caso, famoso, que é o caso da Turquia. A Turquia, em 2015, estava tentando entrar na União Europeia, não estava conseguindo. O que eles fizeram? Simples. Eles forçaram, o serviço secreto turco veio até a Espanha. Os africanos eles tentam entrar na Europa através daqui do Estreito de Gibraltar, Marrocos e Espanha. O serviço secreto turco colocou alguns agentes aqui. Quem tentava entrar na Espanha, junto com o serviço secreto espanhol e o serviço secreto turco, eles jogavam de volta para a África. Aí, o que os imigrantes começaram a fazer? Eles começaram a receber informações de que, pela Turquia, eles conseguiriam entrar na Europa. E aí o governo turco chegou e falou assim, chegou para a União Europeia e falou assim, eu quero entrar na Europa. Se vocês não permitirem, eu vou abrir as comportas dos imigrantes e inundar vocês de imigrantes. Tá? Percam a ingenuidade em relação à política internacional. Isso é uma arma de guerra. E aí, a União Europeia abriu as pernas e a Turquia ingressou na União Europeia. Isso é uma arma de guerra. Rafael, o que isso tem a ver com o Brasil? Isso é a migração venezuelana no Brasil. Os venezuelanos são vítimas de um regime ditatorial, comunista, que planifica a economia, mas nós temos elementos bem claros no sentido de que, como a imigração no Brasil dos venezuelanos começou do nada, ela não foi progressiva, ela foi induzida em território brasileiro. Tá? Um país que está passando por essa questão hoje é a Ucrânia. A Ucrânia está aqui, ó, e 20% da população ucraniana migrou para outros países depois que a guerra começou. 6 milhões de pessoas. Quem está com a calculadora aí? Por favor, uma conta. Cada imigrante recebe por dia do governo europeu 30 euros. 30 vezes 6 milhões... 180 milhões. Vezes 365 o ano. Bilhões. Isso. Para manter um ano de imigrantes estrangeiros em território europeu. Gente, eu não estou aqui falando que tem que ser xenófobo, não é isso. Eu estou dando um fato, tá? Estou descrevendo a realidade para vocês, por favor. Isso quebra um continente? Quebra. Se você não tiver dinheiro para pagar, se a Europa não tiver dinheiro para pagar, como é que ela vai pagar? Imprimindo dinheiro. Se ela imprime dinheiro, ela aumenta a base monetária. Se ela aumenta a base monetária, ela gera inflação. Se ela gera inflação, ela empobrece o pobre e deixa o rico mais rico. Isso é uma arma de guerra. Então, foi pensado pelo Vladimir Putin de gerar esse afluxo de imigrantes para o território do continente europeu para quebrar a Europa. Então, a gente tem que começar a refletir também sobre a questão do Brasil. Cada venezuelano que entra pelo Supremo Tribunal Federal, eles têm direito a um BPC de LOAS, um benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social. É dinheiro. E quem está pagando isso somos nós.
Não estou falando para expulsar venezuelano, não. Eu estou relatando um fato para vocês. Eu quero que vocês tenham consciência e percam ingenuidade em relação a isso, tá? Depois a gente fala de solução. Então, primeira arma de guerra, a imigração. Segunda arma de guerra. Essa é fantástica. Tecnicamente é fantástica. Isso aqui é território russo. Isso aqui é a Ucrânia. Em 2014, os russos começam a utilizar uma arma de guerra contra a Ucrânia, 2014, chamada passaportização. Então, eles pegaram essas áreas da Ucrânia, que são russófonas, ou seja, falam russo, entendem russo e têm grande apreciação, grande proximidade à cultura russa, e começaram a conceder passaportes para essas pessoas. Explode a guerra em 2020, ou seja, 2014 começa. Explode a guerra em 2022. Essa parte aqui, ó, resolveu automaticamente lutar do lado dos russos. A Ucrânia tinha perdido 20% do território em 2014 e só foi perceber em 2022. Beleza? 8 anos depois, eles perceberam a perda do território. Essa área da Transnistria também foi passaportizada, não vou falar dela. Aqui a Crimeia foi passaportizada e, basicamente, hoje, a Ucrânia já não tem mais controle dela. Então, a Ucrânia perdeu essa parte, essa região da Transnistria. Os russos estão passaportizando a Abcásia, a Ossétia do Sul, e essa região aqui, Nagorno-Karabakh, que eu acho que em 10 anos vai virar um país. Tá, Rafael, o que isso tem a ver com a gente? Eu errei a ordem do slide, mas vai funcionar, tranquilo. Para eu explicar o que isso tem a ver com a gente, eu vou contar a história desse cara, tá? Esse cara é um russo, chamado Yuri Bezmenov. Ele, em 65, ele se forma na universidade. 65. E, assim que ele se forma, ele é recrutado pelo KGB, o Serviço Secreto Soviético. Ele passa pelo treinamento, e a primeira missão dele é Índia. Ele ia participar de uma operação de desestabilização da Índia. E para dar sustentação, então ele ingressa em território indiano, com passaporte falso, tudo falso. Ele era um adido comercial, o disfarce dele. E ele entra com uma mulher que ele odiava, que era um agente do KGB também. E eles tinham que sustentar o papel de casados, eles não se davam. E ele começa a brigar com essa mulher, enfim. Na Índia, ele se apaixona por uma indiana. E ele fala, caramba, eu estou participando de uma operação de desestabilização de um país a qual minha amada esposa pertence. Vou desertar. Aí ele deserta, vai para o Canadá, simula a própria morte, uma história longa pra caramba. Quando ele chega no Canadá, ele resolve virar locutor de rádio, o KGB russo descobre, o KGB soviético descobre e vai atrás dele e vai matar ele. Aí o que ele faz? Ele vai nos americanos, bate na porta dos americanos, e os americanos falam, tá, linda a sua história. Mas os americanos inteligentíssimos falam, o que você tem a oferecer para a gente em troca? Beleza? A gente dá proteção para você, mas a gente quer algo em troca. Aí ele fala, tá bom, eu vou dar para vocês o manual do KGB de desestabilização e desestruturação de sociedades. E é um livro hoje, Subversion. Vocês podem comprar R$70 na Amazon. E eu gosto de contar essa história pelo seguinte. Quando a gente fala de desestabilização, desestruturação, rompimento de país, tem muita gente que acha que é teoria da conspiração. Isso aqui é um manual técnico. Vocês podem ler. E tem um checklist lá. Primeiro passo, faça isso. Segundo passo, faça isso. Terceiro passo, faça isso. É um checklist mesmo. É bem científico. Então, eu gosto de contar essa história para a gente perder a barreira de entrada na geopolítica, que é a teoria da conspiração. Então, tá. Alguém supõe que esteja havendo passaportização no Brasil ou não? Quem? Quem está sendo passaportizado? Que região? Alguém imagina ou não? Boa. Mas uma etnia, digamos. Boa. Quem falou? Alexandre. Os índios. Os índios estão sendo passaportizados no Brasil. Índios são brasileiros, merecem nosso respeito. Mas está havendo uma operação de desestruturação no Brasil. Isso é real, tá? Está lá no Bezmenov. Quem não acredita, compra R$50, compra o livro e lê. Simples assim. Simples assim.
Bom, essas são as regiões que estão sendo passaportizadas. Elas não estão sendo passaportizadas como os russos fizeram, que é aquele passaporte entregue, mas elas estão sendo passaportizadas indiretamente, pela via implícita. Então, estão criando territórios aqui que o Exército Brasileiro não entra mais, tá? Não entra, não entra. Não acreditem em mim também. Vejam a entrevista que o general Vilas Boas dá para o Pedro Bial, na Rede Globo. Vilas Boas, Pedro Bial, ele relata isso. Várias áreas do país, o Exército, as forças de segurança, forças estatais não entram mais. Tá? Estão sendo passaportizadas. Tem um projeto para dar aquele passaporte azul da ONU para os índios. É um passaporte que ele é azul... azul calcinha. É azul assim, é um pouco mais claro que isso. Mas nesse tom. Isso é um projeto, tá? Ou seja, está havendo passaportização. Percebam, então, que dentro de uma tendência, o Brasil vai perder território nos próximos 100 anos. Se a gente não tomar cuidado e não tiver consciência disso e lutar contra isso. Agora, esse aqui é fantástico. Ó, leiam isso, beleza? Agora, isso aqui. Ó. Isso é um mapa dos indígenas no Brasil, isso é um mapa de recursos naturais do Brasil. Olha que coincidência divina. Pois é. Ok? Ok? Ó, eu vou contar a história, daqui a pouco eu vou contar a história dessa região aqui, para vocês não caírem para trás. Então, o que acontece? A resolução está ruim, mas, por culpa minha, não deles, tá? Aqui mostra o que tem. Ouro, tungstênio, prata, nióbio. Então, o que está acontecendo? Está havendo um movimento de fluxo migratório dos índios para determinadas regiões, para passaportizá-los e impedir que o Brasil explore esses recursos naturais. Se o Brasil não explora esses recursos naturais, a gente continua pobre, refém, espoliado, não produz nada e vira refém de grandes potências. Eu quero saber também se alguém acredita que o Leonardo DiCaprio, loiro de olhos azuis, está preocupado com a Amazônia brasileira, com as girafas e os ursos polares que queimam na Amazônia. Né? Vamos perder a ingenuidade em relação a isso. Essa região aqui tem mais ou menos 100 mil ONGs no Brasil. O que dessas ONGs estão fazendo aqui? Pois é. Então, você tem ONG dinamarquesa, norueguesa, belga, americana, japonesa, sueca. E o Brasil não explora nada. Não estou falando que iniciativa privada... Eu sou um cara muito à direita, livre mercado, tá? O Brasil tem que ser aberto a estrangeiros, mas não no ponto que a gente está sendo expoliado. Opa! Então, quando você vai no BSB9, o livro que eu falei, ele fala o passo a passo para a gente desestabilizar e roubar um país. O passo 1 é a identificação do recurso natural, que é o que nós temos aqui. Quem que faz a identificação do recurso natural no Brasil? Muitas das ONGs espiãs. Tem ONG seríssima, eu não estou falando isso, pelo amor de Deus, eu estou dando fato, mas está cheio de ONG que serve para fazer o levantamento desses dados, passa para os governos estrangeiros. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a fase de vilanização e propaganda. O Brasil queima a Amazônia. O aquecimento global, isso. Os ursos polares da Amazônia, aquilo. Aí o Leonardo DiCaprio ganha o Oscar e faz um discurso lindo. O filme que ele ganhou o Oscar é um filme que tem alguma relação ainda que indireta com o aquecimento global. Isso é uma campanha de propaganda massiva. Massiva. Existe um fenômeno, um instituto na espionagem, que é o agente inconsciente. Tem gente que não sabe que está trabalhando para um governo estrangeiro, tá? Isso é uma parte técnica, eu não posso entrar nisso. Eu tenho um canal no YouTube onde eu exploro isso. Eu vou passar para vocês depois. Eu tenho um vídeo onde eu explico tecnicamente como funcionam os agentes inconscientes e os operadores ocultos. Mas é isso. Então, nós temos 100 mil ONGs que fazem o levantamento, dão para os estrangeiros, para as espionagens estrangeiras, esses locais, e depois começa a fase de propaganda.
para vilanizar o Brasil, demonizar o Brasil no cenário internacional, e depois começam as sanções econômicas. Um país que passou por isso, começou o processo em 1991 de desestruturação com base no manual do Bezmenov, e o país se fraturou em 2004. Qual foi? Iraque. O Iraque de Saddam Hussein, poços de petróleo, passou por essa. Não estou defendendo Saddam, era um tirano, assassino, eu estou dando fato. O país era rico. Hoje está fraturado. Façam um exercício depois, façam assim, ó. Digite no Google imagens. Iraque, antes e depois da guerra. Antes e depois da democratização. E perguntem para vocês mesmos se seria melhor viver no Iraque de antes ou de depois. Vou deixar essa lição para vocês, tá? Síria, Líbano, faça a mesma coisa. Rafael, fala assim, isso é uma teoria da conspiração de gente maluca, fala. Fala. Ah, beleza. Vocês acham que o Brasil já perdeu parte do território por causa de desestruturação ou não? No passado. Sim. Alguém aqui já ouviu falar da questão do Pirara? Não? Ninguém? É disso que eu estou falando. Por que a gente não ouve falar disso? Porque parte do projeto internacional para tirar essas terras do Brasil é deixar a gente sem conhecimento sobre esse assunto. Então a gente vai para nossas escolinhas do MEC, e você pode estudar numa escola pública ou uma escola de elite, você segue o mesmo cronograma. E aí você chega um ponto, eu sou um cara de humanas, minha esposa é de exatas. Chega um ponto que eu estava aprendendo lá que I ao quadrado é igual a menos 1. Para mim é irrelevante. Para o Lauro é relevante, ele é engenheiro, talvez seja importante para ele. I ao quadrado é igual a menos 1. Por que eu aprendi isso no terceiro colegial? Para tirar a minha atenção do que é realmente importante e do que está acontecendo no Brasil. Por que minha esposa aprendeu sobre organelas e não sei o quê? Para tirar a atenção dela do que é realmente importante para o Brasil. Então, nós nunca vamos aprender sobre isso. E, por isso, vocês estão de parabéns por estar aqui, porque vocês estão buscando conhecimento. Parabéns, de verdade, viu? Palmas. Beleza. Então tá, eu vou contar uma história rápida para vocês. Em 1830, ó, aqui é a Guiana inglesa, tá? Aqui, ó. Guiana britânica, né? Império Britânico, divisa aqui com Roraima. Isso aqui é Roraima, ó. Guiana britânica. E essa Guiana, ela dava acesso para os ingleses, administrada pelos ingleses, dava acesso somente ao Caribe. E os ingleses, espertos que são, um dos melhores serviços de inteligência do planeta, eles querem acesso à bacia amazônica brasileira. Então, o que eles fazem? Montam uma operação de desestruturação. O Bezmenov não mais ou menos rudimentar já existia. Então, o que os ingleses fazem? Eles mandam uma expedição militar para essa região, ela faz todo o reconhecimento dessa região, e informam o Império Britânico. Olha, precisamos roubar o pirara do brasileiro. O que a gente vai fazer, então? Eles elaboram um plano. Mandam a expedição, os brasileiros detectam, mandam o exército brasileiro vem para cá, eles têm um confronto não de tiro, mas um confronto diplomático, os ingleses se comprometem a se retirar e se retiram. Então, o brasileiro se retira. Os ingleses mandam de novo uma operação, o Brasil intervém, eles entram no acordo, se retiram. Terceira vez, os ingleses mandam, os brasileiros enviam, e em 1830, os ingleses enviam, 1830, guardem essa data, eles enviam a última das missões. Nessa missão, os ingleses contrataram 2 espiões alemães, chamados irmãos Schomburg, porque caso fossem capturados, não poderiam ser ligados ao Império Britânico. E os irmãos Schomburg já tinham feito o levantamento da área, e eles começam a fazer o seguinte: bom, vamos catequizar os índios e mostrar para os índios que escravidão é errada. Nesse ponto, certíssimo, né? Então vejam que o catalisador foi um fato verdadeiro. A escravidão é errada. Então o que os ingleses fizeram? Bom, índios, vamos fazer o seguinte, já que no Brasil vocês são escravos, porque nessa época existia escravidão no Brasil, vocês não querem ser ingleses? A gente dá um passaporte inglês para vocês. Os índios falam, porra, claro. Beleza. O Brasil envia o exército, novamente.
que mostra a ignorância do brasileiro e a ingenuidade, melhor, ingenuidade do brasileiro de sair. Resumindo a história, é instaurado um litígio internacional, disputa desses dois países, sobre a região do Pirara. É um processo internacional e Emanuele III, rei italiano. O rei Vittorio Emanuele era um racista de primeira linha, já tinha feito declarações contra o Brasil gravíssimas, o que demonstra novamente a ingenuidade do brasileiro de aceitar um árbitro desse. E o tempo passa, em 1904, o rei Vittorio Emanuele decide que o Pirara é inglês e o Brasil perde parte do seu território e os ingleses ganham acesso à bacia amazônica. Quando começou a operação? 1830. Quando terminou a operação? 1904. 74 anos de uma operação psicológica militar para tirar um território brasileiro. Tem gente que vive menos que isso. Então, oi? Aqui é uma região muito rica em diamante, que está nesse mapa aqui, que eu não consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Diamante. Perfeito, sua observação. O que eu quero mostrar com isso é que essas operações são de longa duração e isso vai afetar os nossos filhos e netos. Então, a gente não pode take it for granted, achar que não vai acontecer. Se a gente não tomar cuidado, os nossos filhos vão morar num país mais pobre porque perdeu parte do seu território. Um caso interessante também, né? Na mesma época, por parte dos ingleses também, e até hoje eles contestam a posse da área. Isso é relevante pelo seguinte: o Vittorio Emanuele, o juiz que decidiu a causa, pouco antes de morrer, ele escreve a biografia, e na biografia ele confessa que não existiam elementos que dessem o ganho de causa para os ingleses, tudo apontava que o território era brasileiro, e que ele foi subornado pelos ingleses, e mesmo assim ele decidiu a causa a favor dos ingleses, e o Brasil não fez nada. A Venezuela contesta até hoje esse território, e a Venezuela passou por diversos regimes de governo, direita, esquerda, comunista, capitalista, libertário, liberal, que a gente tem que aprender com os nossos vizinhos. Tem tempo ainda? Beleza? Mas não é para ficar angustiado não, viu? Conhecimento. Vocês estão aqui para ter conhecimento. Parabéns. Diga. Pirara. Eu sabia. Tá. Então, nós temos a questão, né, que tem região do Brasil que está sendo passaportizada, perda de território. Isso aqui, ó. E por que querem passaportizar o Brasil, fazer ele perder território? Muito para afetar o agro brasileiro, tá? Então, quem é do agro aí vai ter que abrir o olho. Por que afetar o agro brasileiro? Porque quem tem o controle da comida tem o controle do mundo. E, historicamente, a gente sabe o seguinte: você tem a pandemia, depois da pandemia vem a guerra, e depois da guerra tem a fome. Então, nós tivemos a pandemia, hoje estamos na guerra da Ucrânia, e agora, provavelmente, a gente vai ter a fome. E o Brasil é o celeiro do mundo, o agro é quem toca a banda. Então, o objetivo ao passaportizar e seccionar essas questões do Brasil, essas regiões do Brasil, é tornar o agro mais fraco. Diga, Lauro. Você comentou sobre a questão das áreas que estão ficando pelo domínio dos índios ali, pela uma organização que está havendo da ONU ali em cima dessas regiões. A pergunta é o seguinte: eu tendo regiões ricas do meu país sendo dominadas por outros governos, isso impacta no meu PIB? Ah, tá. E aí a pergunta é: se impacta então isso no meu PIB, automaticamente nós estamos ficando com o país mais pobre, por debaixo de tudo que nós estamos vivenciando. Então, isso é muito sério, cara. Nossa.
futuro das empresas. Você deu um dado aqui, eu já falei no empreendimento, vou falar rápido. Não tem muito a ver aqui, é dentro de guerra híbrida, mas o Brasil foi o país que mais sofreu ataques hackers em 2022. 103 bilhões de ataques, superando os Estados Unidos. 80% dos ataques contra iniciativa privada brasileira, 80% dos ataques contra a iniciativa privada brasileira contra a área de infraestrutura básica, energia e agro. Por que ataca o privado brasileiro e não o público? Porque o público não te fornece nada, basicamente. O privado gera emprego, renda, tudo. É a base. Então, atacando o privado brasileiro através de ataques hackers, eu inviabilizo a economia. Se eu inviabilizo a economia, eu inviabilizo as empresas. Se eu inviabilizo as empresas não pagam impostos. Se as empresas não pagam impostos, o Estado não tem sustentação. Se o Estado não tem sustentação, o Estado não tem exército. Se o Estado não tem exército, o Estado não tem defesa. Então, entra nisso que você falou. Beleza? Cyberataques. Então, para a gente perder a ingenuidade, esses são os terrenos molisol no mundo, terra negra, os terrenos mais férteis do planeta. Melhor terreno molisol do planeta, Ucrânia. Ucrânia passou por passaportização e passou por o problema da migração. Perdão. Sim. Tá? Então não vou falar da cultural. Então aqui, ó. Então o Brasil tem que ter essa perspectiva de que isso pode acontecer. Tá? Aqui o interesse no Brasil, para vocês verem como o país é grande. Aqui Angola, Mongólia, Laos, Venezuela, Espanha, Reino Unido. Esse é o tamanho do Brasil. É por isso que eles querem inviabilizar. Tá? Aqui é o meu canal no YouTube, tá? Eu falo muito sobre isso. Eu instruo como detectar esses movimentos internacionais. Eu faço essa análise técnica. É bem interessante. Exploro muito esses assuntos. E é uma paixão que eu tenho. O Brasil, a gente tem que perder ingenuidade em relação a isso, né? Eu tenho um Instagram também, que... aqui eu não posso, deixa, tem criança. Não, eu ia falar de guerra cultural, mas não vai rolar. Eu vou falar rapidinho. Quanto tempo eu tenho, Rita? Ó, eu vou... Quanto? 5? Mas, enfim, gente, soluções para isso, tá? Eu dei muito dos problemas, mas a solução. Primeiro, ter a consciência de que isso existe, né? Segundo é o seguinte, dentro dessa dinâmica geopolítica, geoeconômica, a gente tem que saber como que a gente se posiciona, se coloca, seja na vida pessoal, seja empresarial. Então, guerra cultural. Não, tem imagem também. Eu não vou... Bom, isso aqui, ó. O que está acontecendo? Tem uma das armas de guerra híbrida é a guerra cultural. Qual que é o objetivo da guerra cultural? É ela desestruturar a nossa sociedade no núcleo menor que existe, que é a família. Então, jogar homem contra as mulheres, negros contra brancos, gays contra héteros, masculinização da mulher, feminilização do homem, sexualização de crianças. Existe um projeto seríssimo, tá? De normalização da pedo. Isso é sério, né? Teoria da conspiração, tem manuais também sobre isso. Para a gente não achar que isso é ficção, depois vocês entrem no Netflix ou na Amazon e vejam a última cena desse filme. Pai em dose dupla. Isso é só um exemplo de como a guerra, essa propaganda ela vai se operacionalizando no interior da nossa casa e muitas vezes a gente não percebe. Então, o que acontece na cena final desse filme é uma criança de 5, 6 anos que ela forma uma fila para dar beijinhos na boca dela. É um menino, ele vai recebendo os beijos das meninas. E a última menção do filme é que ele vai beijar um menino. Tá? Você tem vários filmes, eu não vou passar aqui porque tem criança, tem menor de idade. Então, esse filme é livre. Tá? Tem propaganda já, você acha nesses filmes propaganda de normalização da pedofilia.
sensualização de crianças. Teve um clipe da Luísa Sonza, que foi lançado no dia 15 de agosto agora. Clube do Morango, como é que é? Ela foi lançada no dia 15 de agosto. Alguém sabe por quê? 15 de agosto? Oi? Perfeito. Dia da gestante. Eu não vou mostrar a imagem aqui, mas no primeiro 30 segundos do clipe, você vê que tem uma menção clara a aborto, que é outra causa que estão tentando normalizar. Eu falo sobre isso, eu tenho um clube de assinaturas onde eu ensino como se proteger isso na sua família, na sua empresa também, posicionamento geoestratégico, por exemplo, que áreas que temos que investir, em que países. Por exemplo, é importante investir no lítio boliviano. Como que faz isso? Quais mercados estão seguros? Quais mercados não estão seguros? E eu dou várias instruções também de curadoria, filmes que pode ver, filme que não pode ver. Então, quem se interessar, está no meu Instagram. O meu Instagram é o Xadrez Geopolítico. É esse aqui, ó. Como eu preparei ontem, de última hora, eu não tive tempo de... no Instagram também, vocês vão ver. Lá tem um link para esse clube de assinatura que eu estou lançando, em que eu ensino como se proteger, que filmes são seguros, quais as mensagens obscuras estão passando, quais são as tendências para o futuro. Tendência, a gente não pode garantir que vai acertar tudo. Que empresas é bom investir, quais são os mercados futuros, como investir, é bem simples, em que momento sair de determinado investimento, eu dou toda essa assessoria. Tá? Prestem atenção na geopolítica. Não é lenda, é muito técnico e está influenciando nossas vidas, está influenciando a vida das nossas crianças, e o objetivo é dividir o Brasil. Vamos nos proteger. Obrigado. Every day I wake up